Máfia das próteses. Ministério Público inicia a segunda etapa da operação que apura esquema que lucrava com cirurgias sem necessidade. Servidores da saúde ameaçam não fazer mais hora extra. A Polícia Federal faz operação contra fraudes no INSS, no DF e em Goiás. O DEFTRANS identifica irregularidades no passe livre estudantil. E o homem é preso acusado de estuprar pelo menos 3 mulheres entre agosto e setembro no Gama. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A gente começa falando sobre a máfia das próteses. O Ministério Público está dando, neste momento, informações sobre a segunda fase da Operação Mr. Hyde. A operação apura superfaturamento de equipamentos, troca fraudulenta de próteses e até mesmo a realização de cirurgias desnecessárias em pacientes com uso de material vencido nos procedimentos. O esquema era comandado por médicos e empresários do ramo de próteses. A Polícia Civil afirma que dezenas de pacientes foram lesados em 2016 por uma das empresas investigadas. O esquema criminoso movimenta milhões de reais em cirurgias, equipamentos e propina. O alvo desta segunda etapa é o Hospital Dyer, do Lago Sul. A cobertura completa sobre a coletiva você acompanha no Band Cidade, segunda edição, que começa às 10h50 da noite. Portanto, vem mais informação por aí, Cláudio Humberto. Exatamente. Esse escândalo mostra uma das faces mais terríveis do ser humano, né? Que é pessoas capazes de fazer o que fizeram os implicados nesse escândalo. Eles faziam cirurgias desnecessárias, abriam as pessoas, substituíam ossos por próteses desnecessariamente. Tudo isso para ganhar um trocado a mais. Não é por acaso que essa operação foi batizada de Operação Hyde, que é uma referência exatamente ao personagem principal daquele filme, o médico e o monstro, que horrorizou gerações que foram ao cinema. É um escândalo que isso aconteça e a expectativa é que essas pessoas, os envolvidos, paguem uma cadeia longa, que fiquem presos durante muito tempo, porque é o que merecem. Agora, é preciso fazer uma ressalva. As primeiras fases dessa operação tornou alvo um hospital chamado Home, que foi listado como se tivesse suspeito e etc. E embora a gente, inclusive, tenha aqui advertido para o fato de que no Hospital Home há pessoas muito sérias. A direção do hospital sempre foi muito elogiada por sua seriedade. O mesmo pode-se dizer dessa clínica e hospital Dyer. São pessoas sérias que administram e que são proprietários daquele hospital. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque apesar de todo o estardalhaço com o Hospital Home, os seus proprietários e dirigentes foram depois isentados pela Justiça, que inclusive nem sequer os incluiu no processo. É preciso, portanto, ter muita calma, porque é neste momento em que reputações podem ser assassinadas injustamente. E o segundo dia de derrubada de barracos irregulares no condomínio Sol Nascente, em Ceilândia, foi tenso. Nesta quinta-feira, os moradores fizeram uma barricada e colocaram fogo em pneus para impedir a entrada dos servidores da AGFIS. Ontem, 6.000 metros de área pública foram desobstruídos. Hoje, a AGFIS nem conseguiu entrar. Logo cedo, os moradores fizeram uma barreira com pneus, galhos de árvores e madeiras para impedir a passagem. Eles atearam fogo em tudo para protestar contra a derrubada de casas da área conhecida como Chácara do Padre, do condomínio Sol Nascente, em Ceilândia. Os trabalhos da AGFIS começaram ontem, mas diferente de quarta-feira, hoje a população resistiu. A polícia militar precisou ser acionada. Houve confronto entre a corporação e os moradores e depois de alguns minutos de ânimos exaltados, a situação foi controlada. Os policiais responsáveis pela ação revelaram ainda que a operação da AGFIS não pode ser retomada nesta manhã. A expectativa agora é de que os trabalhos comecem na tarde desta quinta-feira. E servidores da saúde ameaçam não fazer mais hora extra. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 10.000 trabalhadores estão com benefício atrasado há mais de 4 meses. Você trabalharia mais sem receber hora extra? Eu não trabalharia.
eu não trabalharia. É o que tem acontecido com trabalhadores da saúde da capital. A presidente do sindicato, que representa a categoria, diz que os servidores não recebem hora extra desde maio. A recomendação agora é não trabalhar a mais, o que pode comprometer o atendimento nos hospitais públicos e no SAMU. Como é que nós vamos ficar trabalhando em hora extra, sem condições de trabalho, se desgastando, arriscando ter acidente de trabalho? O governo sequer paga. Então, de alguma forma, nós temos que pressionar o governo para que ele pague. O Sindisaúde revelou que a dívida do governo do Distrito Federal com os trabalhadores da saúde chega à casa dos 60 milhões de reais. Mas, por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que o débito não ultrapassa os 21 milhões de reais. O governo não sabe fazer conta, não. Ele não sabe pagar dívida, ele não sabe administrar, ele não sabe fazer conta. É por isso que a gente diz que a saída mais honrosa para esse governador é a renúncia. Ele não consegue reconhecer dívidas, ele não consegue reconhecer as pessoas, ele não consegue reconhecer a necessidade que o paciente tem e o direito que ele tem à vida. Enquanto isso, os pacientes precisam de ainda mais paciência nas filas hospitalares. Eu cheguei às 7, até agora não foi atendido. Só para tirar um gesso, até agora não foi atendido. Esperando o médico chegar, porque não tem médico. A Secretaria de Saúde informou que o pagamento das horas extras depende de crédito orçamentário. Disse que a dívida de quase 9 milhões de reais, referente aos 4 primeiros meses do ano, já foi paga. Já as horas extras de maio e junho, que somam mais de 20 milhões de reais, ainda não foram repassadas aos servidores. A categoria que mais utiliza hora extra é a de técnico de enfermagem, também de técnico em saúde e enfermeiros. Agora, o grande problema é que sem hora extra a escala não fecha, quem sofre é a população. Exatamente. E também sem dinheiro não tem como pagar nada, né? O governo está numa situação aflitiva, né? Mas o problema é que os trabalhadores também estão. Eles trabalharam e merecem ser pagos, o governo tem toda a obrigação de pagá-los. A questão, minha gente, é que acabou o dinheiro. Não tem dinheiro, simples assim. O GDF quebrou. E é como a gente viu ali na entrevista da sindicalista, os sindicalistas agora querem também participar da administração, querem determinar quem trabalha e quem não trabalha e como deve trabalhar. E isso tudo é muito difícil de administrar, sobretudo num governo que tem fragilidades políticas, não consegue nem sequer manter uma bancada confortável na Câmara Legislativa, capaz, por exemplo, de aprovar créditos suplementares que permitam o pagamento dessas dívidas. O problema é que o governo quebrou exatamente em razão de acordos salariais que sindicalistas como essa senhora aí, que apareceu agora há pouco, forçaram o governo anterior a assinar. Ele assinou para se livrar do problema e a batata quente ficou nas mãos do sucessor, que agora está diante dessa situação. Não há dinheiro, não tem como pagar. E a Polícia Federal realiza hoje uma operação contra fraudes no INSS aqui no DF e também em Goiás. O prejuízo chega a mais de 2 milhões de reais aos cofres da Previdência Social. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. E como se a Previdência não tivesse tanto prejuízo, agora mais um, né? Mas pelo menos a Polícia Federal está de olho. Exatamente isso, Rodrigo. Infelizmente, a gente percebe o que parece ser uma prática, né, no nosso país de roubar dinheiro, recursos públicos. E que bom que você falou que a Polícia Federal, de fato, está investigando. Essa operação, para você ter ideia, até chegar essa operação, foram 3 anos de investigação, né? E a gente espera, claro, que essas pessoas sejam punidas, né, de uma forma rigorosa, até mesmo para coibir, inibir mais atitudes como essa. Então, hoje estão sendo cumpridos 22 mandados judiciais, sendo 2 mandados de prisão, 2 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor, e 8 de busca e apreensão. Então, como é que essa quadrilha agia? Essa quadrilha falsificava documentos, certidão de nascimento e também aquela carteira de identidade. Esses documentos eram falsificados no Maranhão e no Piauí. Então, com posse desses documentos, eles vinham para cá, para Brasília, o Distrito Federal como um todo e também em Goiás, para dar entrada nesses benefícios. Até agora, a polícia descobriu 62 benefícios irregulares, totalizando aí esse prejuízo que você falou de 2 milhões de reais aos cofres da Previdência, que já passa, né, por todo esse desgaste, enfim, por todo esse déficit aí, de acordo com o governo. Então, realmente uma situação bastante complicada. A polícia também descobriu que boa parte desse documento foi falsificado no município do Piauí, chamado Pedro II, daí o nome da operação Imperador.
trabalhador. Essas pessoas estão presas e aí agora, como a gente falou, né, espera-se que sejam punidas de fato para tentar, não só pelo que elas fizeram, né, porque a gente sabe que existem quantas pessoas aí na fila tentando ter a aposentadoria, tentando ter benefícios, e muitas vezes esses benefícios duram anos. Então, esse dinheiro foi retirado exatamente de pessoas que precisam, né, que necessitam. Então, a gente espera realmente que sejam punidas de uma forma bastante rigorosa. Um assunto, agora mudando um pouco de assunto, falando uma coisa positiva, pode ser que a greve dos bancos termine ainda hoje, isso porque a Federação Nacional dos Bancos ofereceu aí um reajuste de 8%, mais um abono de R$ 3.500 e também reajustes que variam de 10% a 15% no auxílio refeição e auxílio alimentação. Então, a categoria vai se reunir hoje às 5 horas da tarde para definir aí se aceita ou não essa proposta e termina essa greve que já dura 30 dias. Rodrigo. Obrigado, Renata. E realmente ninguém aguenta mais, muita gente reclamando que não consegue utilizar serviços. E como faz nesse momento, hein, Cláudio Humberto? Pois é, tem que esperar mesmo, né? Há muitos serviços que são de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm o hábito de usar tecnologias da informação para ter acesso a banco. E há também aquelas pessoas que, mesmo com esse acesso, não podem, por exemplo, solicitar serviços como pagamento ficam sem acesso ao pagamento do FGTS. Gente que financiou um bem, por exemplo, parou de pagar o bem, precisa do documento de liberação do gravame e não consegue também isso, tudo porque, em razão da greve. Já chega, né? A greve perdeu sentido, sobretudo para os seus líderes, depois da eleição. Os sindicatos dos bancários em todo o país, que são controlados pelo Partido dos Trabalhadores, alongou artificialmente essa greve exatamente por causa das eleições municipais, tentando manter mobilizada a categoria, etc. e tal, e ver se conseguiria livrar ali alguns votos e livrar, sobretudo, o PT do vexame em que acabou acontecendo, desse vexame da eleição de domingo passado. Com o fim da eleição, o movimento claramente enfraqueceu e aí me parece que é muito próximo mesmo o momento do final desta greve que atormenta os cidadãos do Brasil há mais de um mês, não é? E a gente também precisa dar a informação, acrescentando aquela que a nossa Renata deu agora há pouco, da operação da Polícia Federal. Há uma outra operação da Polícia Federal no Maranhão e Tocantins, envolvendo roubo no SUS, o Sistema Único de Saúde, na ordem de R$ 36 milhões. 3 pessoas foram presas e 12 conduzidas coercitivamente, ou seja, sob vara, para depor. E a seguir, o DEFTRANS identifica irregularidades no passe livre estudantil. A gente volta já já.